Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para fazer uma análise sobre algumas publicações que o Eduardo Bolsonaro fez nas suas redes sociais atacando o nordestino. Eles não conseguem entender que no Nordeste o fascismo não se cria. Basta lembrar o resultado das eleições em 2022, onde o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro teve apenas 32% dos votos aqui no Nordeste, enquanto o presidente Lula teve 68% dos votos aqui na região Nordeste. E também lembrar que recentemente o ex-presidente Bolsonaro veio aqui em Aracaju, a minha cidade natal, fazer uma visita, né, a convite ali de parlamentares ligados ao bolsonarismo, e aqui ele foi muito bem tratado. Eu quero mostrar para vocês, inclusive, todo o carinho que o ex-presidente Bolsonaro recebeu aqui no Nordeste, né, sendo chamado aqui em Aracaju de genocida, falando ali que ele deveria devolver as joias, né, tá aqui, ó, aqui, ó, isso aqui é ele, né, a imagem ali de campo fechado, de campo aberto, mostra que tem muita gente em tese, mas a imagem de campo aberto mostra qual que foi a realidade, ó como é que foi aqui a chegada do Bolsonaro e a recepção dele em Aracaju. Isso aqui é na sede do PL aqui em Aracaju, tá? Isso é sede do PL. Olha lá, ó. Ninguém. A imagem de baixo, eles colocam sempre assim, né? A imagem de close fechado, né? Pra poder parecer que tem muito mais gente do que tem. E aí você olha e vê que o evento estava vazio. E aqui, estes mitos, né? Que trataram o Bolsonaro como ele deve ser tratado, né? É o Bolsonaro! Vamos ouvir. Bolsonaro! Ô Bolsonaro! Mande um alô! Manda um alô! Genocida! Então, assim, aqui no Nordeste, o Jair Bolsonaro foi tratado assim. Aqui é no Mercado Central, tá? Vazio também, ninguém deu moral pro Bolsonaro. E realmente, Eduardo Bolsonaro, aqui o fascismo não se cria e o fascista também não se cria. Tanto que esse mito... Olha esse mito aqui falando. Pois é, então ele veio pra cá passar vergonha, né? Por quê? Porque no Nordeste fascista não se cria. E aí o Eduardo Bananinha tentou fazer o quê? Foi para as redes sociais dele responder comentários relacionados a posts que ele fez ali no Twitter e que pessoas do Nordeste e outras regiões foram lá e comentaram, né, na publicação dele. Uma das publicações que ele teria feito seria sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes não ter a liberdade de ir e vir para onde quer, e outros ministros que estão todos presos também, respondendo ali aquela fala do ministro Alexandre de Moraes, que disse que aquele papinho de que precisava apenas de um cabo e o soldado para fechar o STF, não só não aconteceu, como o cabo, o soldado, o coronel, o tenente, o sargento, tá tudo preso e o STF continua funcionando. E aí ele respondeu, e com os seus ministros sem poder fazer uma que o rapaz comentou, né? Todos presos e o STF aberto e funcionando. E aí o Bananinha respondeu, e com os seus ministros sem poder comprar um pão na padaria. Quem está preso? Você também está preso, Eduardo Bolsonaro, porque você anda de carro blindado, repleto de seguranças, não pode ir a alguns lugares, como a gente viu que o seu papi soberano teve aqui em Aracaju, não pode andar sozinho, porque vai ser humilhado e chacotado, porque gente canalha precisa ser tratado como canalha quando vem a público encontrar com o povo, e aí você não consegue entender que a realidade de vocês não é a mesma da internet. O mundo real é completamente diferente do mundo virtual. Vocês comandam a internet, as fábricas de fake news e tudo mais, mas na vida real vocês não têm essa força toda, tá? E aí outro seguidor comentou o seguinte, outro internauta, melhor dizendo, não precisamos de não precisamos ali de armas, né? Que era uma defesa do Eduardo Bolsonaro, a facilitação do acesso ao porte de armas. E aí ele traz ali, ó, não precisamos de armas. Precisamos de bons administradores e não de gente armada na política. E aí o Eduardo Bananinha, que é inclusive lobista da Taurus e de outras empresas ligadas a armamento, comentou em resposta ao rapaz. Quando o bandido armado vier te roubar ou fazer algo pior, diga a ele, precisamos de bons administradores, vai dar certo.
E eu queria lembrar para vocês que lá na década de 90, né, o genocida que presidiu o país depois, o senhor Jair Messias Bolsonaro, foi roubado. Teve sua moto e sua arma roubada enquanto estava armado. Por que que ele foi armado, Carlito? Por que que ele foi roubado mesmo armado? Porque o ladrão, né, o criminoso, ele tem uma coisa que, entre aspas, o cidadão de bem não tem, que é o fator surpresa. O indivíduo que vai cometer o crime armado ali, ele não vai falar, olá senhor, só está armado? Ele já vai chegar tentando assaltar. E quando ele percebe que o indivíduo está armado, olha que dado importante aqui, que foi publicado inclusive pela revista Veja em 2015. Se você pegar dados de 2019, tem até vídeo lá no meu canal, no canal Historiador, onde eu falo sobre isso, os dados trazem algo similar. De acordo com a pesquisa feita com 78 mil pessoas de todo o país, mostra que as pessoas que portam arma durante um roubo ou cometimento de crime, tá? Ela acaba sendo vítima 88% das vezes de tiro, agressão ou coronhada. E quando você leva para o número ali os policiais, gente treinada, capacitada, eles têm 89% de chance de serem agredidos, tomar um tiro ou tomarem coronhada. E quando o dado parte ali para quem reage a um assalto, viu, Bananinha? 3 a cada 4 pessoas que reagem ao assalto ou ficam feridas ou morrem. Então, as estatísticas vão contra a narrativa do Eduardo Bolsonaro. E para finalizar, né, porque ele não poderia deixar de atacar também a educação do Nordeste, dizer que o Nordeste é um lixo, que o Nordeste isso, que o Nordeste aquilo, o rapaz comentou o seguinte lá para ele: direita no Nordeste nunca mais. Ele responde: então vai continuar sendo a pior região do país, com mais criminalidade, pior educação e etc. Não venha reclamar depois. E aí eu preciso lembrar pro Bananinha, né, que é o deputado internacional, tava até passeando de novo na Argentina nesse último feriadão, aproveitou que era feriadão, foi passear na Argentina, junto com um parlamentar aqui de Sergipe também, né, o Rodrigo Valadares, e junto com a garotinha, a deputadinha da passadeira de flores, que escolhe onde é que usa a passadeira de flores. Onde alguém pode entender que aquilo pode ser uma, entre aspas, associação ou um apito de cachorro para o movimento neonazista, ela não usa. Onde as pessoas, em tese, não se incomodam se aquilo é aceno ou não é aceno para os neonazistas, ela vai e coloca a coroinha de flores, como ela fez indo para a Argentina, utilizando com o Milei. Mas quando ela vai lá para a Europa, quando ela vai para o parlamento estadunidense, ela não coloca a passadeirazinha, né, a coroazinha de flores dela. Ela não coloca. Ela alega que é uma maldade associar isso ao nazismo. E aí ninguém está associando, ninguém está dizendo que historicamente falando se fez esta associação. E aí o Eduardo Bananinha reclamou, né, da educação no Brasil, no Nordeste, da situação de criminalidade no Nordeste. A gente tem um índice de criminalidade grande aqui no Nordeste, Eduardo, sabe por quê? Porque quem faz o que você não faz, quer pesquisar, vai descobrir que quanto menos educação você tem em uma determinada região, em determinado lugar, mais violência você tem. Lá em 2019, respondendo ao Onyx Lorenzoni, eu fiz um vídeo lá no canal Historiador explicando que se fez uma pesquisa aqui no Brasil e se descobriu que a cada 2% investido em educação, você tem redução de 1% em violência. Ou seja, a educação está atrelada diretamente à redução ou aumento dos índices de violência. E para sua tristeza, Eduardo, apesar de o Nordeste ainda ter sim um índice de violência bastante elevado, de acordo com o próprio mercado financeiro, o Nordeste será a região que mais irá crescer até 2034 no Brasil e vai puxar, inclusive, o próprio PIB brasileiro. Olha que interessante. Em 2023, inclusive, o Nordeste foi a região que mais cresceu, para sua tristeza, Eduardo Bolsonaro. Quando se fala em educação, por exemplo, 6 em cada 10 escolas, em cada 10 cidades aqui do Nordeste, que se fala ali sobre avanço de educação, né? A cada 10 cidades que você analisa se teve avanço em educação ou teve regressão, 6 em cada 10 são daqui do Nordeste. Ou seja, a cada 100 cidades analisadas no Brasil, para poder saber se naquela cidade teve avanço ou regressão na educação, 60% das cidades que tiveram avanço são do Nordeste. E outra notícia aqui para deixar o Eduardo Bananinha triste também, é que as redações nota 1000, Eduardo, de 2023 no Enem, foram exatamente, tá, na última edição,
foram exatamente 25 textos nota 1000 aqui do Nordeste. 41% das notas 1000 no Enem foi aqui do Nordeste. E quando a gente vai ver, por exemplo, os índices de educação, aí que o negócio vai descambando de vez para vocês, porque tá aqui, ó. Nordeste lidera avanço na educação em 2023. De acordo com dados do IOEB, Índice de Oportunidade da Educação Brasileira, 2023, o Nordeste segue liderando quanto aos municípios que tiveram maiores avanços na educação em 2023, 67% dos municípios. Ainda tem outro dado aqui importante também para mostrar para você. Nordeste tem a melhor educação do país. E Pernambuco e Ceará são destaques. A região Nordeste do Brasil vem se destacando como a melhor educação do país, segundo dados do Censo Escolar. E tudo isso acontece por quê? Porque o governo do presidente Lula começou a investir em educação não só no Nordeste, mas em outras regiões. Mas aqui no Nordeste, a educação é importante pra gente, por quê? Porque a gente não só não tem papo com fascista, como a gente não tolera fascista, Eduardo Bolsonaro. E quanto mais gente instruída e estudada aqui no Nordeste, menos voto pro seu papai. Tanto que se na eleição de 2022, mesmo com Silvinei Vasquez utilizando a Polícia Rodoviária Federal para impedir que o nordestino voltasse, mesmo com Anderson Torres analisando sessões para coordenar supostamente as operações com Silvinei Vasquez ali, o nordestino deu 68% dos votos pro Lula. Apenas 32% por Bolsonaro. E se pegar estados como a Bahia e o Piauí, ou aqui em Sergipe, o índice é bem acachapante, meu amigo. Porque até as capitais do Nordeste, a única que o Bolsonaro venceu é uma capital que, lamentavelmente, tem muita gente de outras regiões, que é Maceió. Bolsonaro perdeu em todas as capitais do Nordeste, com exceção de Maceió. E perdeu em todos os estados do Nordeste. Isso ele não levou em nenhum. Então é bom que vocês tenham ódio da gente mesmo, porque a gente tem ódio do fascismo também. A gente não vive abrindo os dentes, como a gente fala aqui no Nordeste, pro fascista. Não tem papinho, não tem garoba, como a gente fala aqui, né? Jogar a conversa fora, mentir, enganar sobre política com fascista. Não. Com fascista é zero papo e muita lei. Porque lugar de fascista é na prisão. E vocês vão ter de aturar que o nordestino, não só economicamente falando, está cada vez mais independente, porque agora existe investimento no Nordeste para que a gente consiga cada vez mais a nossa emancipação econômica, investimento na educação e investimento também na área de segurança pública, que ainda precisa melhorar. Mas com o aumento do investimento em educação, automaticamente os índices de violência começam a cair. Então, Bananinha, na próxima vez que você quiser atacar o Nordeste, que quiser cometer o que a lei entende como sendo crime de xenofobia, estuda com o papaizinho ali o que é que você vai falar, né? Se bem que o pai não é uma boa referência, né? Mas busca levantar dados melhores sobre o Nordeste para você não passar vergonha. E olha que eu nem citei que o PIB do Nordeste entre o final de 2010 e início de 2011 foi maior que o PIB do Brasil. Eu nem citei, né? Proporcionalmente falando. Eu nem citei isso. Imagina se eu citasse. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise, compartilha esse vídeo, grande abraço pra vocês aqui e compartilha esse vídeo nas redes sociais também, deixa aqui a sua opinião. Se você é nordestino, você acha que a fala do nosso amigo aí tá errada, que o nordestino não tem vez, que o fascista não tem vez aqui no Nordeste e que a direita nunca mais vai mandar no Nordeste? Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e um grande abraço pra vocês. Até o nosso próximo encontro.